Shalom de Alcha, irmãos, iniciando a segunda parte do vídeo do nosso estudo sobre Barzilai, Brasil, Barzel, pau-Brasil, Brasil com Z, que é o início da história do nosso Brasil, que estamos na Era da Revelação, como vocês sabem, e a história do Brasil contada pelo prisma judaico, ela é a verdadeira cronologia, a verdadeira história do Brasil é diferente daquela que nós aprendemos na escola, que é a escrita e contada pela Igreja Católica. Então, Brasil, Barzilai, todos nós somos Barzilai, porque Barzilai significa no hebraico ferro, significa brasileiro. Então todo brasileiro é Barzilai. E Barzilai, ele é um personagem bíblico que existiu, um homem hebreu de muita fé, mencionado no Antigo Testamento. Ele é conhecido pela sua generosidade e lealdade ao rei Davi. Ele era amigo do Davi e ajudou o Davi quando o Davi mais precisou. Barzilai era um rico proprietário de terras de Gileade e ele ofereceu suprimentos e apoio a Davi durante sua fuga de Absalão. Isso está em Samuel, 2 Samuel 17, 27. Então, Barzilai, ele foi também um general do exército de Israel, não é? Então, irmãos, Davi, durante a sua fuga, que ele fugia do seu filho Absalão, que queria usurpar o trono, como nós falamos na primeira parte. Se você está me vendo aqui nesse vídeo pela primeira vez neste assunto, então eu sugiro que você assista a parte 1 do Barzilai Brasil para você entender, senão você vai pegar o trem andando, não é? E aí não vai entender, porque eu inicio lá do início, logicamente. Então, Barzilai também acompanhou Davi quando... Aqui diz que ele também acompanhou Davi quando ele retornou após a sua morte. Só que não. Na verdade verdadeira, isso daqui já é escrito pelos tradutores, essa partezinha aqui do lado. Então, aqui diz do ladinho. Então, tudo que nós encontrarmos na Bíblia, em estudos, em documentos que esteja entre colchetes ou parêntese, você pode crer que é acrescentado, que é sugestão dos tradutores, porque na palavra original não contém. Então, irmãos, quando Davi retornou a Jerusalém, ele quis levar Barzilai de volta e Barzilai disse não, porque isso eu já falei na parte 1. Eu estou muito velho, eu não quero mais, eu quero continuar aqui, eu só quero e espero do eterno meu Iau. Então, ele não quis voltar. Então, apesar de Davi oferecer-lhe um lugar, uma volta, ele recusou a oferta. Aqui essa parte já está certa, ó. Não aceitou nenhum lugar em sua corte, conforme o oferecimento de Davi. Barzilai recusou a oferta, preferindo voltar para sua terra natal, demonstrando sua humildade e generosidade em 2 Samuel 19, 31. Então, o que Barzilai nos mostra aqui? Que quando ajudamos alguém, não ajudamos por interesse, nós ajudamos porque nós somos de bom coração, nós queremos ajudar e a pessoa merece a nossa ajuda. Então, Barzilai, ele foi um dos melhores amigos de Davi. Ele sempre foi muito grato a Davi pela sua lealdade. Davi sempre foi muito grato a Barzilai pela sua lealdade. E Barzilai, ele sempre gostou muito do Davi, de protegê-lo, e ele sabia que Davi precisava e dependia dele, não é?
Barzilai, o Gilealita, ele é de Gileade, é mencionado 10 vezes no Antigo Testamento. Então, irmãos, dentro da supremacia e da bondade, da fidelidade que o Real, o Eterno, nosso Criador, tem conosco, com todos os seus filhos, ele é tremendo, perfeito, nós sabemos. Então, essa parte do Brasil, citado na Escritura como deserto, que vai proteger, já está protegendo e alimentando a grande parte da igreja, ou seja, o povo. Então, o Brasil ele é muito rico em agro e em outras coisas, muitas coisas, não é? Nós sabemos. Então, como eu disse, o Criador é tremendo, perfeito, que Brasil ele é escrito a partir de Barzilai. Então ele iniciou sendo escrito o nome da terra, nomeado pelo próprio Barzilai, BRZL. Aí Brasil, por isso ficou escrito com Z. Então essas 4 letras também, na grandiosidade do Pai, elas correspondem às 4 matriarcas de Israel. As 4 esposas de Jacó, não é? B, Bila. R, Raquel. Z, Zilpa. E L, de Leia. Então, as 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó, equivalem às 4 letras Braz, que escreveu inicialmente Barzel, Barzilai, Barzil, que o Brasil, nome pelos europeus, chegou a ser chamado também de Berzel. E depois foi nomeado Ilha da Veracruz e por último voltou a ser Brasil com a letra S como é até hoje. Então, irmãos, o Barzilai, ele na Bíblia, não é? Ela é repleta de personagens, nós sabemos que mesmo aparecendo por pouco, deixa um impacto duradouro. Um desses personagens é o Barzilai, o homem cuja fidelidade, generosidade e humildade são um exemplo de fé e de dedicação até hoje. Mas na Bíblia, o que podemos aprender com ele, com o Barzilai? 4 pontos importantes. O papel do Barzilai na história de Davi. Se não fosse ele, Davi talvez tivesse perecido, porém o Criador, ele sempre escolhe, elege alguém, ou usa até mesmo um animal para conseguir seus intentos, como aconteceu quando ele usou lá a jumentinha, lembram? A jumentinha, nós vamos gravar um vídeo para falar sobre essa jumentinha outra hora, porque agora nós não vamos sair do foco, que é Brasil. Então, segundo ponto, as qualidades de Barzilai. Ele era bom, ele cria super no Criador, ele tinha fé, muita muná, muita fé. O legado de Barzilai, o legado que ele deixou, os exemplos, não é de intenções, de ações, de sabedoria, de bondade. E também aplicação prática. Como ser um Barzilai hoje em dia, nos dias de hoje, por exemplo. Como podemos ser um Barzilai, não é? Barzilai, ele era um homem rico de Gileade, da cidade de Rogelim, mencionado no Antigo Testamento. Seu nome aparece especialmente no contexto de fuga do rei Davi
quando este era perseguido por seu filho, como já falamos, o Absalão. Ele era muito ambicioso e de coração mau, pois ele queria usurpar o trono do pai. Ele queria ser rei a todo custo, mesmo que tivesse que matá-lo, o pai. Então, segundo Samuel 17, 27, não esqueça. Leia na sua Bíblia e não esqueça de compará-la sempre, porque vocês sabem que existem muitas e muitas Bíblias, porém as mais fiéis são as mais aproximadas à escritura original hebraica, aquela que é a verdadeira primeira e que antes de ser Bíblia ela vigorava, não é? Então, quando Davi precisou fugir de Jerusalém, Barzilai foi um dos que ofereceram ajuda, providenciando suprimentos, bacias, panos, coisas assim que pudesse suprir tudo para ele e seu exército. Como eu disse lá no vídeo parte 1, ele fugiu com o seu exército, não é? Todos o acompanharam. Então, seu ato de generosidade do Barzilai foi essencial para a sobrevivência do rei Davi, um dos reis mais importantes, aliás, eu acho que é o rei mais importante durante o período de reinado de Jerusalém, do Israel, não é? Então, após a vitória de Davi sobre Absalão, Barzilai recusou prêmios e conveniências, oferecimentos que o rei queria lhe obsequiar, vamos dizer, como paga. Demonstrando grande humildade e contentamento, Barzilai preferiu que seu servo Quimã fosse beneficiado em seu lugar. Uma demonstração clara da sua generosidade foi a recusa de aceitar paga pelo que tinha prestado a Davi. Então, as qualidades de Barzilai, a história de Barzilai nos revela algumas fundamentais qualidades, assim, de excelência, não é? Generosidade, porque ele ajudou o rei na hora da necessidade extrema, sem esperar nada em troca. Fidelidade, mesmo em tempos de crise, ele permaneceu leal ao rei escolhido por Iau, o nosso Criador. Humildade, Barzilai recusou prêmios e honras, preferindo uma vida simples, como ele sempre teve, apesar dele ser rei. Então, sabedoria, ele compreendia o valor da gratidão e do desapego, escolhendo abençoar outros em vez de buscar vantagens pessoais. Então, isso é muito nobre, não é? Muito nobre da parte do Barzilai. Então, nos mostra que a memória de Barzilai foi tão marcante que até hoje, mesmo anos depois, Davi recomendou a Salomão, o seu filho. Você sabe que o rei Salomão é filho do rei Davi, não é? Recomendou a Salomão que tratasse bem todos os descendentes de Barzilai. Então aí é que vem o Brasil. Os descendentes de Barzilai. Reis, 1 Reis 2:7. Isso demonstra como a sua lealdade e bondade tiveram impacto vindouro. Por isso, até hoje, Israel e Brasil são amigos inseparáveis. Um apoia o outro apoia um. Não tem quem desfaça isso, porque se o Brasil é o deserto citado na Bíblia, que ampara, alimenta, amparará, alimentará e protegerá a igreja no final dos tempos, quando estiver sendo perseguida pelo Mashiach, o anticristo, nos tempos da grande tribulação, e isso já está acontecendo. O Brasil já vem há algum tempo protegendo, amparando e alimentando vários irmãos nossos, não é? Estrangeiros, fugitivos, refugiam-se. Os refugiados, muitos estão aqui, tanto da Ucrânia, quanto de Israel, quanto da Palestina, quanto da
África. Então, isso continuará acontecendo e a profecia continuará se cumprindo. Aleluia, não é, irmãos? Que beleza, maravilha. Uma pena que os irmãos sejam refugiados, fugitivos. Porém, o Brasil está cumprindo a sua missão. Nós temos uma missão, ser Barzilai. Somos Barzilai. O Brasil, Barzilai, tem a sua missão e está cumprindo com excelência e continuará cumprindo com excelência. Então, a história do Barzilai nos ensina que, independente da nossa posição, podemos ser instrumentos de Yahweh. Estamos sendo, não é mesmo? Aleluia! Para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a missão do Brasil é muito bonita, é divina, é perfeita. E o nosso Criador é perfeito, é tremendo. Então, como ser na prática um Barzilai nos dias de hoje? Podemos aprender com Barzilai algumas lições para o nosso dia a dia. Seja generoso. Aqueles que estão precisando, ajude aqueles que estão na necessidade. Seja financeiramente, com palavras de apoio ou de outras formas. Abra o seu coração. E é isso que o nosso Salvador Yahshua quer de nós. Que nós sejamos solícitos. Que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, amemos mais aquele que precisa do que pensar nós, só eu. Pense no seu irmão. Olhe com olhos de piedade. Haja com solidariedade, mas ação, não só falar. Então, temos que ser, por exemplo, seja fiel aos seus princípios. Princípios é aquilo que nós temos que é nos ensinado pelo nosso Criador, não é? E valores é aquilo que nos é ensinado pelos nossos pais, avós, seja quem for, as pessoas que vocês mais admiraram ou cresceram ou aprenderam com eles. Mesmo em tempos difíceis, mantenha a sua integridade, a sua fé. Valorize a humildade, mesmo que você seja bonito, tenha dinheiro, seja todo arrumadinho. Valorize os que não são, os que não têm, porque eles também são criação de Yahweh, do nosso Criador. Eles também são nossos irmãos, independente de condição financeira ou de beleza, de boniteza, que nem dizia a minha mãe. Então não interessa se é feio, ou é bonito, ou é preto, ou é branco, ou é amarelo, ou é estrangeiro, ou é brasileiro, ou é... Faça a sua parte. Demonstre sabedoria nas decisões, nas suas ações. Então, nem tudo que parece vantajoso é melhor para nós. Saber abrir mão de certos prêmios pode ser uma escolha sábia, não é? Então, eu digo assim para vocês. Construa o seu legado positivo. Suas atitudes hoje podem impactar em gerações futuras. Deixe exemplo para seus netos, porque no nosso tempo, nossos filhos já cresceram, nós temos que deixar exemplo para os nossos netos, não é? Para as pessoas que nos admiram, que nos veem com olhos de curiosidade. Então, sejamos como Barzilai, vivendo com generosidade, humildade e fidelidade, impactando positivamente as pessoas ao nosso redor. Então, sobre igreja e vida. Igreja não é templo construído de pedra, de madeira, seja do que for. Igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós somos os crentes, a congregação, e queremos ser abençoados por Yahweh, não é mesmo? Então, irmãos, orai e vigiai e faça a sua parte. Porque não esqueça de compartilhar as suas experiências boas, positivas e de piedade, de bondade com alguém que você conheça, mas não fique tirando foto, mostrando na mídia, porque o que a mão direita dá,
Não tem que a esquerda saber, como diz na palavra. Então não faça propaganda das suas ações, da sua solidariedade, da sua ajuda ao próximo. Porque o Criador e o nosso Salvador, Yahshua, eles veem tudo, não é? Aleluia!